Graça e paz. Então, vou compartilhar com os irmãos. A gente vai fazer o devaneio da Lully da semana. Porque o Senhor tratou de várias coisas comigo e eu não consegui descartar nenhuma delas para trazer aqui hoje. Então, acredito que não vai ser demorado, mas que vocês tenham atenção para conseguir captar cada coisinha importante da palavra. Peço aos irmãos para abrirem lá no Salmo 136, por favor. A partir do versículo 1. E eu gostaria de fazer uma leitura dinâmica, minha primeira leitura dinâmica, porque esse salmo tem muito isso. Então, eu vou ler a primeira parte, vocês vão ler porque a sua benignidade dura para sempre, tá bom? Isso se repete em todos os versículos, vocês vão ler essa parte para ser mais dinâmico. Então, vamos lá. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Louvai ao Deus dos deuses. Louvai ao Senhor dos senhores. Aquele que só fez grandes maravilhas. Aquele que por entendimento fez os céus. Aquele que estendeu a terra sobre as águas. Aquele que fez os grandes luminares. O sol para governar de dia. E a lua e as estrelas para presidirem a noite. Até aí, que são muitos versículos. Mas vocês pegaram a ideia, né? Então, eu estava em casa. Eu tinha levantado um pouco mais cedo. Aí Paulina estava dormindo, eu fui preparar o café. Aí calhou de ter uma Bíblia sua, perdida lá em casa, uma mini Bíblia sua. E estava no centro da mesa. Aí eu abri e caiu nesse versículo e eu falei, nossa, que engraçado. E fica repetindo, e fica repetindo, e fica repetindo. E nunca serão repetições suficientes para a gente reforçar o quão Deus é benigno, o quanto Ele é bom. Mas uma coisa me pegou e eu achei muito engraçado. Todo esse texto vai estar trazendo, porque a sua benignidade ou a sua bondade dura para sempre. E aí isso me levou lá para Gênesis. Vamos ler Gênesis? Gênesis capítulo 3. A partir do versículo 6. Nós lemos lá, acabamos de ler, né? Vários versículos. Que a bondade do Senhor dura para sempre. Ela não para em algum momento. É para sempre. E aí em Gênesis capítulo 3, versículo 6, diz assim: E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Eles tiveram que fugir da presença de Deus, porque Deus é santo. A pura presença de Deus constrangia Adão. Foi quando ele começou a se dar conta da vergonha que ele estava. Como é que se apresentaria assim diante do Senhor? A gente leu que que a sua benignidade dura para sempre. O homem caiu. Aí o que aconteceu? Deus condena o homem. Deus amaldiçoa o homem e a terra por conta do pecado. Que foi o que inevitavelmente nos separou, nos apartou da presença de Deus. Mas Deus é tão bom
que você pode falar, mas Deus é horroroso, Deus é mau pra caramba, como é que ele faz isso? Ele expulsou o filho dele do jardim, mandou ele trabalhar pro pessoal, botou dor pra mulher ter parto, Eu estava falando com a Marlete aqui, que a poeira é maldição do pecado. Duvido que tivesse poeira no Éden, não tinha poeira. Do mesmo jeito que não tinha erva daninha, não tinha poeira. E lá no céu também não vai ter poeira. Mas fomos amaldiçoados, somos malditos, né? Somos miseráveis, fomos condenados a quê? Deus não só nos repudiou da sua presença, porque ele ficou com nojinho de Adão. Ai, Adão pecou, tá sujo, sai de perto. Não é isso. Adão morreria se deparasse inteiramente, diretamente com o Senhor. Porque a natureza não bate. Deus é santo e fulmina tudo que é pecado, destrói tudo que não é santo. Igual água e óleo, não vai misturar de jeito nenhum. Por isso que ninguém viu a Deus. Porque Deus tem misericórdia da gente. Mas Deus é tão bom que ao que exatamente fomos condenados? O pessoal ficou zoando, né? Nesse calor que fez essa semana, o pessoal falou, está calor aqui, imagina lá no inferno. É melhor se converter. É melhor, olha por onde anda, lá vai ser mais quente ainda. Mas o pior não é fogo, o pior não é bicho te comendo, o pior não é tormenta. O pior, que é o que nós, de nascença, por nossa natureza, já estamos condenados, é a ausência eterna de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, eles temeram o quê? A presença de Deus. Eles entenderam que eles não poderiam mais estar da mesma maneira na presença de Deus. E isso foi o que mais doeu. Isso é o que mais tem que doer no nosso coração. Não é, Deus não ouviu minha oração, não é, sei lá, estou passando por problemas. Isso dói também. Mas o pior do inferno vai ser a completa ausência de Deus. Não tem luz, não tem salvação, não tem sopro de vida. Só morte eterna e a ausência dele. Se há algum alívio ainda nessa terra, esse fresquinho que a gente fez essa semana, né? Se há alguma coisa que ainda torna esse lugar suportável, é a presença de Deus, que está aqui por um tempo determinado. Por isso que essa terra vai acabar. Então, ou vocês escolhem ir para a terra sem poeira, ou vai virar todo mundo poeira depois quando ele vier destruir a terra. Quem tem rinite, não recomendo. Mas esse é o principal ponto. E aí, eu ainda estava presa lá, mas a sua benignidade dura para sempre. Como pode? Porque eu estou condenada. A maior bondade de Deus na nossa vida é a sua presença. O resto vem. O resto se completa pela presença dele, pelo cuidado dele. Agora, como que a bondade de Deus vai ficar para sempre na minha vida, se quando eu morrer, eu não tenho outro lugar para ir? Por mim? Pelos meus atos, pela minha natureza, pelo que eu mereço? Eu não tenho outro lugar para ir, a não ser para a ausência de Deus. Mas a sua benignidade dura para sempre. Por que será? Antes disso, é interessante que a gente vai falar, mas o pecado foi de Adão e Eva, eu não cometo essas coisas. Não. Eu sei o que você pensa. Mentira, eu não sei. Deus sabe. E você sabe também. Você sabe o quanto você é capaz de ferir as pessoas. Eu sei o quanto eu sou. Eu sei o quanto eu sou capaz de ser perversa. E eu lembro as vezes que eu fui. Eu sei o quanto eu sou capaz de machucar alguém. Eu sei o quanto eu sou capaz de odiar alguém. Eu sei o quanto eu sou capaz de ser mais desprezível do que eu já sou. Então eu sei muito bem que eu não mereço estar um tantinho de perto de Jesus. Nem no dedinho medinho, nem na orla eu poderia tocar. Eu já ia desintegrar ali. Só de... Mas, às vezes a gente pode falar, não, mas isso aí foi Adão e Eva, não fui eu. É a sua natureza, querido. Aceita, dói menos. É a nossa natureza. Por isso pecamos, por isso nos ofendemos, por isso o mundo está do jeito que está. Porque somos maus por natureza.
Isso não é Deus freando a gente ali? Com a correia ali, puxando a gente? Nos mostrando o que é certo, o que é santo, o que é bom? A gente faz só besteira. E não é à toa que a palavra vai dizer assim: pois todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Nós fomos todos condenados. Todos nós pecamos, todos os dias. Todos nós ofendemos a Deus. Não há um justo sequer na terra. Não há ninguém que faça o bem. E aí, Deus é mau? Em querer, em não conseguir estar perto da gente? Gente, a gente é ruim pra caramba. Quantas vezes a gente não se suporta? Eu na TPM sou assim, eu fico, meu Deus, eu já falo, deixa eu sozinho. Só um pouquinho sozinho. Porque eu tô tentando ficar sozinha de mim e eu não tô conseguindo. Gente, é terrível. É terrível. Sei que tem gente que às vezes não enxerga isso. Aí a gente ora pelo irmão que não enxerga. Mas assim, isso é uma autoanálise muito importante. Igual a gente faz pra ceia, a gente tem que fazer todo dia. Senhor, onde é que eu tô errando? Senhor, onde é que eu tô vacilando ainda contigo, com os meus irmãos? Onde é que eu ainda tô sendo insuportável? Onde é que eu ainda tô nas minhas manias bestas? E Deus, eu pensei assim, pô, mas ainda assim o versículo diz que a bondade de Deus dura para sempre. Mas eu não posso morar a eternidade com ele. Então como é que essa bondade vai durar para sempre? Aí foi um processo engraçado, eu revivendo como se eu fosse nova convertida essa semana. E daí, se eu não tenho direito da presença de Deus porque eu sou condenada, como a bondade dele vai durar para sempre? Vai durar no máximo o meu tempo aqui na terra por misericórdia, porque ele faz o sol e a chuva cair sobre todos igualmente e tal, ainda permite porque a presença dele ainda está aqui. Depois de acabar isso aqui, não tem. A presença dele saiu, acabou, não tem vida. E eu não tenho condições de estar diretamente na sua presença. Mas um salmo profético já dizia, Salmo 16, versículo 11, far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Nossa, está tão diferente essa versão. Vou ler daqui também, para completar. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Como isso seria possível? Uma rápida historinha para ajudar nosso entendimento. Eu sempre entendi, Jesus morreu por você e tal. E eu sempre, quando criança, quando não crente, eu falava, legal, Jesus é uma pessoa legal, ele morreu por mim. Nunca entendi o porquê, mas eu ficava, legal, ele é uma boa pessoa, morreu por mim. Eu tenho que ser grata por isso. Mas nunca entendi o porquê. E às vezes a gente esquece como isso foi precioso. Pensem comigo. Um senhor idoso, velhinho. Um senhor bom, honrado. Vamos lá para Roma Antiga, porque ela funcionava assim. Chegou um senhor, trabalhou a vida inteira, casou com uma só mulher, justo em todas as suas tarefas e tal, teve seus 12 filhos, teve suas coisas, todas as suas coisas, e nunca deveu nada a ninguém. Pagou todas as suas dívidas, sempre tudo em dia, nunca botou gato na casa, nunca fraudou ninguém. Tudo certo, sempre foi bondoso com os vizinhos, nunca arranjava briga com ninguém. Um senhor exemplar. Show de bola. Mas seus filhos, que eram muitos, não seguiram o exemplo de seu pai. E daí, o que eles fizeram? Eles iam, pegavam dívidas, às vezes até em nome do pai. O pai ia lá, pagava uma, pagava outra e tal. Daqui a pouco, os filhos foram fazendo mais umas besteiras, os filhos foram se enrolando, se enrolando, se enrolando, se enrolando, se enrolando. Sei que isso foi chegando para os netos e foi uma dívida, uma dívida, uma dívida, uma dívida, sem fim. Aí, esse senhor de dia só teve uma alternativa. Ele chegou no credor, lá de Roma, a gente podia usar Mateus, né? Mateus era credor, discípulo. Ele chega nesse credor, ele fala, eu vim aqui me dá como para pagar a dívida da minha família. E o credor falou assim, mas que dívida o senhor tem? Não, eu não tenho nenhuma. Mas os meus filhos estão até o pescoço. Tudo bem, o senhor pode, isso era legalizado. Você pode pegar a dívida de alguém para você.
Ele, mas o senhor tem condições de pagar? Ele, eu não tenho, não. Eles fizeram mais dívida do que eu pude juntar a minha vida toda. Eu não tenho esse valor. Esse valor é capaz de nem existir na terra. Mas daí, e o credor fica sem entender. Não, você não pode fazer isso. Não, eu vou fazer isso. Não, você não pode fazer. Por quê? Que o credor estava tão inacreditado de que o Senhor estava pagando a dívida de seus filhos. Porque na Roma Antiga, você não ficava com o nome sujo. Você era mal. Não existia uma pessoa. Até quando Jesus fala, perdoa as dívidas, era para salvar vidas, tá vendo? Perdoa. E esse Senhor vai lá e não, eu dou a minha vida pelos meus filhos. Mas, Senhor, por quê? Eles podem fazer as besteiras tudo. Não, eu quero fazer uma carta que já possa promulgar para juros, para dívidas compostas e tal. Dou todos os meus terrenos, dou tudo que eu tenho, mais a minha vida, porque eu sei que não vai ser o suficiente. E quando dava vida, meio que estava pelo nome, assim, sabe? Era a coisa mais alta. E o credor ficava, mas seus filhos... Mas como é que você vai deixar os guardas te pegarem? Não, eu não vou te denunciar. Como é que você vai deixar esses guardas te pegarem? A minha alegria é que eles não vão tocar nos meus filhos. Foi isso que Deus fez. Por isso que Jesus teve que morrer por nós. Não tínhamos condições de pagar. Nem ouro nem prata pagavam. Mas Deus, para fazer valer que a sua benignidade dura para sempre, ele utilizou do único recurso que poderia pagar por isso. Que poderia nos trazer o quê? O que nos foi tirado no início. A presença de Deus. A gente não é salvo, não tem que se alegrar porque o céu é de ouro. Deve ser muito maneiro. Mas não é por isso, não é porque vai ter um coral, não é porque minha roupinha vai ser branca, ela não vai sujar, porque não vai ter poeira, não é por causa disso. É porque eu vou estar diante da presença do meu Criador. O que me foi tirado tão brutalmente pelo pecado. O que pelas minhas mãos eu jamais conseguiria alcançar. Por isso Cristo teve que vir. Aí vai ter gente que vai falar, mas aí Deus também é muito esperto. Já cansei de responder essa pergunta. Porque mandou foi o filho dele, ele mesmo não veio. Ele falou, vai lá, Jesus, vai tu ser trouxa, vai lá, morrer por eles e tal. Eu já pensei isso uma vez, quando eu era pequeno, muito mole também. Mas, que às vezes pode falar assim, né? Não, mas Deus mandou seu único filho. Não, isso já é uma dor, mas aí você era filha, né? Tem filho que a gente não gosta, vai que ele não gostava e tal, e despachou Jesus lá que estava ocupando o céu. Gente, é um só. Cristo é o próprio Deus. É a performance encarnada dele. Mas é o próprio Deus. E isso é tão lindo porque a primeira vez que isso foi anunciado, o plano de Deus, foi no dia que o homem caiu. Quando o homem cai, quando ele chora, quando ele se desgraça, porque percebe que perdeu a presença do pai dele, é tão lindo porque Deus corrige, porque Deus é justo. Deus não tem um culpado como inocente. Deus é justo. Tão justo que ele veio e pagou. Ele veio e sofreu. Por que Deus não conseguiu olhar para Cristo na cruz? Porque ele estava ali, imputado de pecado. Ele se tornou o mais indigno diante de Deus. Carregando toda a nossa indignidade. Por graça. Por vontade própria, por amor do seu próprio nome. Não é porque eu sou legal, porque eu não sou. Mas não só isso. Quando o homem cai de cara no chão, Deus pega ele gente, imagina a cena. Eles pegando as folhinhas para se vestir e tal. Deus faz todas as perguntas. Por que você comeu? Ah, foi fulano. Por que você comeu? Foi fulano. No final, estava todo mundo culpando a Deus. Porque você criou todo mundo, então todo mundo... Mas Deus... Depois que dá a sentença, faz cumprir a justiça, ele diz, da semente da mulher, vai vir para pisar na cabeça da serpente. Ali ele já anunciou o seu plano eterno de salvação. Ali já era declarado o plano de resgate. Deus não deixou nenhum dia passar para que o homem ficasse desesperado. Meu Deus, como é que eu vou ficar sem a presença de Deus? O que é que eu vou fazer? Deus não deixou um dia, de tamanha bondade desse Deus. Imagina, gente, Deus se magoa. Deus sente dor no seu coração quando a gente ofende Ele. Imagina como não estava o coração de Deus. Não foi fácil fazer isso, não.
Não só fazer, mas, tipo, você tá chateado com a pessoa, tu quer fazer alguma coisa de boa para ela. Deus fez isso e Deus ainda fez um negócio que eu fiquei emocionada quando eu vi. Uma coisa boba assim. Mas tava Adão e Eva lá, todo surrupiado, com as folhinhas tentando se cobrir. Deus dá a sentença, anuncia a salvação e faz roupas de carne para ele. Deus ainda cuida. Deus ainda levanta. Bota um metiolate. Limpa a mão ralada de quando caiu a cara no chão. Mas você vai ficar de castigo. Porque eu sou justo. Mas era um castigo que a gente não podia cumprir. Era uma coisa que ia nos apartar do nosso Pai para sempre. Ele nem pensou 2 vezes. Ele não deixou o dia passar. Deus não deixou um dia passar. Desde que o pecado entrou no homem. Ele não pensou. E às vezes a gente pensa tanto. Ih, será que vou ficar com Jesus? Será que não vou? Será que mudo de vida? Será que não mudo? Será que sou daqui? Será que sou de lá? Deus não hesitou em morrer por você. Não hesite em viver para Ele. Até porque isso aqui vai acabar. E entenda, ninguém nasce salvo. A gente nasce condenado. Entendemos, aceitamos Cristo sobre a nossa vida, aí recebemos a salvação. Não é por merecimento, é por entender essa obra maravilhosa na nossa vida. Por aceitar que o seu Espírito, sela a gente. Mas, não só isso. Lembra aquele versículo que eu falei? Que Deus é tão lindo e a sua bondade dura tão para sempre que o texto que diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, o mesmo texto vai dizer logo depois, abra por favor em Romanos 3, 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí o mesmo texto vai dizer, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E assim retomamos a nossa presença do nosso Pai. Gente, foi sacrifício demais para a gente banalizar tanto assim a presença de Deus, para a gente declarar que o mais precioso de Deus é as bênçãos que Ele pode nos dar na terra, é o emprego, é a saúde para a família. Isso vem junto. Gente, o principal é a presença eterna, que a gente não tem nem noção de como é gostoso. Mas é a presença eterna de Deus. E daí, vamos ler alguns textos que reforçam o que foi que veio junto com esse pagamento do nosso Pai. Primeiro texto, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19. Diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos. A gente tem que aproveitar essa presença do Senhor, de Deus, gritando, a terra seca está aqui. Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso ter fome da Tua presença, eu preciso aproveitar essa presença aqui comigo. Foi custoso demais. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Cristo nos tirou toda a culpa. E nos nossos corpos lavados com água pura. Uma água que não deixa a gente ter sede de novo. E lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, vai falar um pouquinho mais do que a gente ganhou com esse sacrifício de Cristo. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Ele se fez indigno para nos dar uma parcela de dignidade. Uma parcela não, para nos dar uma dignidade eterna ao seu lado. Totalmente merecido.
E lá em Colossenses, capítulo 1, né, já está aí, diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Nós somos perdoados no Senhor. E em Efésios, ainda vai dizer, Efésios 1, versículo 7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, vai dizer assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vós. Deus não tinha a menor obrigação de vir resgatar a gente. Deus não tinha a menor obrigação. Ele não precisava, ele não estava se sentindo sozinho, isolado no céu. Ele é pleno, ele é perfeito, completamente satisfeito em sua própria essência. Mas por amor e por graça. Um amor que a gente precisa tanto aprender. Ele quis se pôr em nosso lugar. Seres tão indignos. E ainda nos coroar como seres dignos, a partir do sangue de Cristo. E lá em Salmos, capítulo 34, isso aí, versículo 22, diz: o Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. Isso é precioso demais. A gente precisa ter convicção no Senhor que o que Ele fez basta. Não tem obra humana que alcance a Deus. Não somos capazes de agradar ao Senhor. Não temos força, não temos capacidade de nos salvar. Foi só por graça e pelo sacrifício de Cristo. E ainda assim, entendemos que o principal é a presença. O principal que nos foi arrancado e que mais doeu foi a presença de Deus. E do jeito mais sacrificial, nós ganhamos de volta. Por meio de Cristo, por piedade de Cristo. Ele nos devolveu o que há de mais precioso, que é a sua presença. E detalhe, ainda colocou dentro da gente, que é o Espírito do Senhor. E aí, a gente vai ler nosso último texto, que eu quero pensar um pouquinho mais sobre ele, de tudo que ganhamos nessa obra maravilhosa do Senhor. Lá no Salmo 23. Texto bem conhecido, infelizmente falado muito sem discernimento. Mas hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais para entender um pouquinho mais da densidade do amor de Deus sobre nós. O que ganhamos junto à salvação e à presença de Deus nas nossas vidas? Seu cuidado. O Senhor é meu pastor e nada faltará. Outras versões diz: de nada terei falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Para aí, rapidinho. O que é lindo é que quem escreveu esse salmo foi Davi. E Davi viveu na pele que era ser um pastor. E aí eu fiz uma pesquisa rápida de como funcionava o pastoreio da época. E é muito legal. As ovelhas, elas são animais inteligentes, porém meio frágeis. Elas não enxergam a partir de 8 metros de distância. 8, 10 metros já não enxergam. Então elas não vão se perdendo porque é burra, é porque ela não está vendo. Não está achando outra ovelha, tá vendo? Ela não vê achando que é ovelha. Mas elas hoje são usadas, estão fazendo estudo para usar a ovelha em reconhecimento facial. Elas estão passando nos testes. Surreal. Contratadas pela NASA. Mas ainda assim é um animal muito indefeso. A ovelha não tem nem garra. A ovelha, se tem dente, é só para arrancar capim. Não, é um ser, enfim, gente, não dá medo, não está ali para ser atacado, coitado. É fofinho. Mas daí,
olha como o Senhor se revela a Davi e nos transpassa através desse salmo. Ele é nosso pastor, de nada teremos falta, porque ele é mais do que o suficiente. A ovelha não sabe quando vai chover, ela não sabe quando vai ter grama, ela não sabe para os campos que ela tem que ir para achar grama, para os campos que ela tem que ir para beber água e tal. Ela não sabe, ela confia no pastor, porque dele vai vir tudo que ela precisa. E daí, qual era a rotina comum? O pastor ia lá, pegava essas ovelhas, tirava do aprisco e ia levar para o pastar. Guia pelos verdes pastos, guia por águas tranquilas. E aí, trazendo para nós, nos guia pelas veredas da justiça, que são caminhos retos. Deus nos orienta o tempo todo. A gente pode não querer dar ouvido, a gente pode ser ovelha teimosa, mas ele guia o tempo todo. Para onde que a gente tem que ir? Vai para lá, que lá tem pasto bom. Vai para cá, que aqui tem água boa. Vamos voltar, que já está anoitecendo. Deus faz isso com a gente. E daí, passa para o próximo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Essa passagem hoje foi muito legal. Eu descobri uma coisa nova acerca dela. Mas a gente sempre entende o Vale da Sombra da Morte como um lugar perigoso, né? Um lugar que a gente tem que ficar alerta e tal. E naquela época também era isso. Só que os pastores, às vezes, precisavam passar por esses lugares para que os rebanhos estivessem em época de seca. Você tem que peregrinar com o seu rebanho até uma pastagem verde, até porque a ovelha rendia ao pastor lã. Então, ele tinha que cuidar muito bem, porque uma ovelha que se alimenta bem, que é saudável, melhor é a lã dela. Então, elas precisavam ser bem cuidadas. E daí, às vezes, era necessário. Para a ovelha chegar num lugar para se alimentar bem, ela tinha que passar por um lugar perigoso. Um lugar que podia ter coiote, um lugar que podia ter lobo, que podia... Davi mesmo lutou com um leão e com um urso só para defender as ovelhas. Então, lá é um lugar perigoso. Mas... às vezes elas precisavam passar por isso. E aí vem a vara e o cajado. O cajado era um treco de madeira assim que tinha uma curvinha na ponta. A curvinha permitia com que encaixasse no pescoço da ovelha. Então, quando está andando, como ela é ceguinha, ele ia lá, puxava para cá, puxava. Ou até quando ela vai descer para beber água no rio, às vezes a terra pode derribar assim, e ele segura ali para ela descer devagar sem cair no rio. Então ele segura para ela descer devagar, voltar e tal. Então ele vai guiando, ele guia ela com o cajado. Agora a vara, já ouvi muito que era a correção do Senhor. Não digo que não pode ser, porque um dos métodos para corrigir a ovelha nem era essa vara, não. Era o deslocar da perninha para ela, porque ela não estava atenta ao ouvido do seu pastor. Então deslocava a perninha, colocava ela no ombro e ficava conversando com ela até ela gravar a voz ainda mais do pastor, porque é como a ovelha se perder quando ela não escuta a voz do pastor. Não gravou direito ainda a voz dele. E até hoje, se o pastor chama a ovelha, ela vem de onde estiver. Mas se outra pessoa chama pelo mesmo nome, faz os mesmos barulhos e tal, ela não vem. Não é igual cachorro e gato, não. Ela só vai na voz do pastor. Quando a ovelha está perdida, assim, né, foi na voz de outra, ele presta atenção, solta um pouquinho a perninha, só para carregar ela no ombro, para ir treinando o ouvido dela. E aí ele vai carregando, conversando com ela. Mas essa vara não era para correção das ovelhas, porque ela costumava ser muito bruta. Também não é a vara que você batia no filho, porque você podia matar o filho com essa. A do filho é outra vara, tá bom? Outra vara. Mas, porque ela era muito maior, muito mais densa, de uma madeira específica, que era para matar leão e urso. Ou seja, quando a gente está passando pelo Vale da Sombra da Morte, o Senhor, com a sua vara, nos protege e com o seu cajado nos orienta, nos guia ali. E a gente saber que o pastor está com a gente, que ele está com a sua vara, que ele está com o seu cajado no nosso pescoço, que ele está de olho na gente, isso nos consola, mesmo que a gente passe no Vale da Sombra da Morte. Porque isso vai nos levar a quê? A pastos verdejantes, a águas tranquilas. Pode passar? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aqui dá pra gente entender muita coisa boa. Calma, moço.
Ainda dentro da ovelha, o unges a minha cabeça com óleo era um negócio tão cuidadoso. Era muito comum você ungir a ovelhinha com óleo porque protegia de bicho, curava ferida, era repelente. Então era ótimo. Até em tempo muito frio ajudava a não ressecar o olhinho e tal, essas coisas. Então era um cuidado você colocar óleo na ovelha. Mas aí Davi já muda um pouco, né, o cenário que ele está exemplificando o cuidado desse pastor sobre a vida dele. Prepara-te uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Isso é tão lindo. Por quê? Vale ressaltar, não temos inimigos terrenos, ok? Não temos inimigos terrenos, tá bom? Toda guerra contra a carne, não é carne nem sangue, mas principado e potestade. Daí, o inimigo que temos, Satanás, ele desde a queda se revolta com o sacrifício de Cristo sobre a nossa vida, com a nossa remissão. Porque a gente sabe também que a gente não merecia. Mas esse amor de Deus sobre a nossa vida para ele é inaceitável. E ele faz de tudo para nos desviar do alvo que é Cristo. E ele fica ao nosso derredor, né? Os anjos de Deus estão ao nosso redor, o inimigo está ao nosso derredor. Tanto que o pessoal fica, vou lavar a louça sorrindo aqui para confundir o inimigo, vou me arrumar para confundir. Só para lembrar que ele está observando, ele é astuto demais. É safado, é astuto. E quando Deus prepara essa mesa, no hebraico fala até que é um banquete, tipo banquete dos mais banquetes de todo, com muita fartura de alimento, perante os meus inimigos, é que Deus está mostrando que ele nos pegou, ele nos salvou. Ele pode estar lá bradando como um leão, enfurecido, querendo arrancar nossa vida, mas Deus nos pegou e nos coloca num alimento, para nos alimentar de um alimento espiritual eterno. A mesa de Deus, o pão não falta. E é nessa mesa que a gente tem que sentar todos os dias, que é buscando a Cristo, que é o pão que desceu do céu, que é o nosso alimento diário. E ele prepara essa mesa, ele unge a minha cabeça com óleo, que pode ser também um sinal de hospitalidade na época dos judeus, porque aliviava as areias todas do deserto. Até tem a mulher que também unge, né, Jesus com óleo nos pés e tal, e ele fala, nem me deixe óleo para ungir a cabeça e tal, quando eu cheguei, era um sinal de hospitalidade. Então, um sinal ele nos cuida, ele nos protege dos inimigos, ele nos alimenta, ele nos quer com ele, a partir desse óleo. Somos bem-vindos em sua presença, mas não é só bem-vindo. Porque, por exemplo, eu sou bem-vinda na casa da Salete, mas não sou bem-vinda para morar lá, né? Convenhamos. Todo mundo é bem-vindo lá em casa, mas por favor que ninguém vá morar lá. Né? Amo a cada um, mas cada um na sua casinha. E assim, a gente fica feliz quando toma um café na casa da Magna. Sei que ela vai ficar super feliz de receber a gente, mas coitado deles, né? Nem eu sim, quer que a gente vá morar lá, pelo amor de Deus. Isso aí. O óleo era bem-vindo à minha casa. Venha tomar um café. Fique aqui comigo, eu gosto da sua presença. Deu horário, meu filho? Mete o pé, tem que botar as crianças para dormir, tem que varrer, tem que fazer marmita de manhã. Ok. Um outro sinal de hospitalidade que tinha dos judeus era o cálice. Você estava tomando na mesa, vinho provavelmente, e o senhor da casa é quem te servia. Ele te servia e você tomava. Beleza? Quando o seu cálice acabava e ele não enchia mais, mete o pé, meu filho. Não vou te servir mais, não. Acabou, era um sinal para você entender. Não, tudo bem, chegou a minha hora. Agora, você bebeu o seu cálice, a conversa ainda tá boa e tal, o senhor da casa vinha e enchia mais para você ficar mais. Conforme ele ia enchendo, era sinal que ele ainda queria que você permanecesse ali. Tudo bem. Até a gente viu hoje, no Rodrigo Silva tá lá nas Arábias, aí uma coisa que tem muito lá é chá pelando de quente. Os beduínos só tomam chá fervendo. Vai entender. Mas quem somos nós para dizer, né? A gente toma café também nesse calor que a gente estava quase desmaiando, mas a gente não deixou de tomar café. Mas esse também é um sinal de hospitalidade. É falta de educação. Você não tomar o chá todo e eles dão quente porque você vai ter que esperar esfriar. Então você vai ter que ficar ali batendo papo, fazendo sala. Então, o esperar o chá esfriar é um ato de que a pessoa te quer ali com ela. Quanto mais quente ela te der o chá, mais ela quer que você fique na casa dela. Entendeu? Para você mais ter que esperar e tal, no meio do deserto. Imagina que delícia. E você tem que tomar todo.
Se tiver gelado, já sabe que não era nem para estar ali, meu filho, nem estar ali. Mas olha a bondade de Deus, que é para sempre, sendo manifestada mais uma vez aqui. Ele nos colocou diante de uma mesa, ele nos serve do que é de melhor para comer, mesmo que ainda hajam inimigos, o inimigo ali enfurecido conosco, e o nosso cálice transborda. Deus não te quer só hoje, Deus não te quer uma tarde, Deus quer a eternidade toda com Ele. A gente tem noção da preciosidade que é isso? E a gente, com as nossas próprias mães, jogamos essa eternidade fora. Jogamos essa presença maravilhosa fora. E Ele, por amor, veio e recuperou ela pra gente. E hoje Ele podia falar, olha, tudo bem, mas o seu chá não vai estar tão quente assim, não. Né? O seu cálice não vai estar tão cheio assim, não. Vai ser só hoje, quem sabe na quinta-feira, quem sabe... Deus não quer a gente só no domingo, à noite com Ele. Deus quer Ele com a gente todos os dias. Para além disso, a eternidade inteira. Com vida plena em Deus. E aí, passa aí, por favor. Aí nós temos muito mais motivos do que Davi. Entendendo que é o sacrifício de Cristo que enche o nosso cálice todo dia com o sangue precioso dele. Que é o que nos permite ter a presença de Deus. Temos muito mais motivos que Davi para declarar que certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa é a palavra, meus irmãos. Que a gente não esqueça do quão precioso é termos a presença de Deus na nossa vida. Quantas vezes no meio da nossa rotina, às vezes Deus vai lá nos resgata. É tão bom. Às vezes a gente pode estar fazendo nada, a gente pode estar muito preocupado, muito feliz, mas quando vem aquela consciência de, eu não sou daqui, é tanto consolo, mesmo que eu esteja passando no vale da sombra da morte, é tanto consolo, que o meu cálice transborda todo dia. Meu chá tá quentinho, pelando. Na caldeira, para não apagar. E foi engraçado que hoje eu estava em casa, eu não estava sentindo nada, eu estou numa fase feliz da vida, graças a Deus, não estou triste com nada. Mas eu acordei e falei, ai Jesus, me leva. Paulinho, que é isso? Oração suicida? Eu falei, não é suicídio. Eu falei, tu tá cansado não? Eu tô cansado. Mas sabe quando veio esse sentimento, eu falei, meu Deus. Falta menos do que antes. Isso que seja a nossa esperança. Falta menos um dia nessa terra. Graças a Deus. Por favor, ninguém se mata, tá? Porque aí vai para outro canto. Mas, assim, tá vendo? Deus fez isso para nos proteger. Mas que a gente lembre do que o que é melhor, o que está de melhor para vir nas nossas vidas, foi alcançado com muito sacrifício. Foi alcançado não por ouro, não por prata, mas pela vida preciosa de Cristo. E foi a presença. Gente, a gente supõe qual foi a dor de Adão e Eva, de ter sido arrancado da presença de Deus. A gente não pode dar esses vacilos para correr esse risco. O inimigo está lá. A gente pode estar na banqueta de Deus aqui, mas ele está lá, olhando. Nada tem poder sobre a nossa vida, mas a gente precisa ser vigilante o tempo todo. Que ao que vencer, herdará a coroa da vida. Estará na eternidade com Cristo. Então que a gente não valorize esse mundo. Que a gente não valorize nada acima da presença do Senhor. Que é o que é de graça e eterno. É a única certeza que a gente tem. Então que a gente entre confiante pelo véu que Cristo abriu para nós. De alcance ao Pai. Amém? Oremos.